Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui com todos vocês na mediação desse painel. E para iniciar o nosso momento, eu convido você, Renato, as suas palavras iniciais. Fique à vontade. Muito bem. Posso ficar de pé? Claro. Então, obrigado. Pedir permissão às pessoas de mais idade assim. Obrigado, gente. Leonardo, obrigado. Tá? Depois da palavra do Bruno, eu acho que eu não preciso falar muita coisa a mais. A apresentação dele já mostrou efetivamente o nosso estado. Mas quero aqui mais uma vez agradecer o Instituto, Gustavo, né, e Vitor, que é diretor do Instituto. Obrigado a toda a diretoria do Instituto, todos os membros do Instituto, e Nailson, que está aqui, que é o presidente do movimento empresarial. Alegria da gente poder falar, tendo a presença do Joaquim Levi e do Gabriel Galípolo. Obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouquinho vocês vão falar um pouquinho para essa turma de competentes, jovens executivos e pessoas que estão aqui participando. Me disseram para falar um pouco sobre o Espírito Santo, o vetor do Brasil. E eu tenho uma apresentação do Estado que fala da estrada para o futuro. E está no mesmo caminho, está na mesma direção, né? O vetor é o Estado que pode direcionar esse país, que pode ser um exemplo para esse país. Vitor, nosso secretário de Educação aqui presente também. Então, para nós é bom a gente tratar desse tema, porque é um tema que nós conhecemos, que vocês conhecem, mas que muitos de vocês jovens ainda não acompanharam desde o início dessa reconstrução que o Estado vivenciou, Leonardo. Então, é bom a gente poder estar aqui e a gente falar um pouquinho da estabilidade política e do fortalecimento institucional do Estado do Espírito Santo. O Brasil vive um momento de muitos desafios, de muitas mudanças. Ontem mesmo o Congresso, o Senado votou a reforma tributária. É um desafio novo que se coloca para o Estado do Espírito Santo. O Estado conseguiu achar, Joaquim e Gabriel, um caminho nessa selva tributária, nesse caos tributário. Nós achamos nosso caminho. Nesses últimos anos a gente achou um caminho. O Estado criou sua estabilidade, o Estado fiscal, econômica, política. E agora um novo sistema que se estabelece e que exigirá de nós enfrentar novos desafios. Mas nós vencemos, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, vencemos e conquistamos essa estabilidade política e o fortalecimento institucional. Nós temos hoje um Estado que tem dívida pública negativa, né? Nós temos mais recurso em caixa do que dívida. Lógico, considerando todo o recurso que a gente tem de previdência, então é um Estado que tem solidez, né? Um Estado que conseguiu construir isso nesses últimos anos. Esse Estado, ele tem previdência pública equilibrada, né? Nós temos, assim que o Congresso votou a previdência nova, nós votamos imediatamente também aqui a nossa nova previdência. Nós cumprimos contratos, mas esta realidade que a gente tem hoje no Estado do Espírito Santo, nem sempre foi assim, né? Nós já passamos aqui por dificuldades grandes, e o Bruno fez uma referência aqui na sua apresentação. Nós e o movimento empresarial acompanhou isso de perto, e foi uma entidade que ajudou o Estado do Espírito Santo a reagir à desorganização desse Estado, a reagir à presença do crime organizado nas instituições públicas, a reagir para que a gente pudesse ter, de fato, lideranças políticas e empresariais, e lideranças da sociedade, que desse a sua contribuição na organização desse Estado. Então, para chegar neste ponto que nós temos aqui, não foi uma tarefa que aconteceu de um dia para o outro. Então, nós conquistamos isso nesses últimos anos. E isso não é uma conquista perene, que não tenha risco. Essa é uma conquista que a gente tem que cuidar todos os dias para que ela permaneça. Porque se você faz a escolha errada, né, você corre o risco de, em poucos dias, em poucos anos, em pouco tempo,
você desorganizar de novo esse Estado, pelo potencial que nós construímos, pelo potencial que nós temos, pela localização geográfica que nós temos que ter clareza que isso não é uma situação que está perene ou é perene, né, sem que a gente cuide dela. E esse cuidado não é só do governador, não é só das lideranças políticas, não é só das instituições públicas, esse cuidado é da sociedade capixaba. Por isso que o debate que vocês fazem aqui ajuda a gente a ter certeza que nós vamos formar novas lideranças que poderão dar sequência e aperfeiçoar esse trabalho. Esse Estado é o Estado mais transparente do Brasil. Não sou eu que digo, não, é a Transparência Internacional e os outros órgãos do Brasil que medem transparência. Transparência é importante porque ajuda a gente a inibir ou diminuir desvio na administração pública. Como disse o Bruno, esse Estado é nota máxima de gestão fiscal desde quando eu governei pela primeira vez o Espírito Santo. Desde 2012, quando o Ministério da Fazenda estabeleceu nota de capacidade de pagamento, esse Estado é nota A. Então, nós temos mais de 10 anos, e esse ano teremos de novo nota A, né, porque a gente controla. Para isso, tem que ter controle todo dia. É o controle do governador com a nossa equipe de fazenda, de planejamento, de administração, para saber quanto que nós estamos gastando com custeio, quanto que a gente está gastando com pessoal, o que tem para investimento. Então, é esse acompanhamento e esse compromisso é que permite que a gente possa ter essa realidade que nós temos hoje. Esse Estado tem um fundo de infraestrutura para que todo recurso extraordinário que a gente recebe, a gente aporta nesse fundo de infraestrutura. Nós vendemos agora a empresa de gás. Nossa parte foi 560 milhões de reais. Vendemos por 1 bilhão e 400, BR uma parte, e o Espírito Santo, né, ficou com 36% da empresa, a gente tinha o controle da empresa. Esse 560 milhões de reais, ele não vai para um controle único do Estado, ele vai para o fundo de infraestrutura. Eu só uso esse dinheiro para investimento em infraestrutura. É com esse dinheiro que eu vou construir o aeroporto de Cachoeiro Tapirim. É com esse dinheiro que eu vou fazer o contorno norte de Aracruz. Eu uso esse dinheiro para isso, eu não coloco ele na contabilidade geral do Estado. Qualquer dinheiro extraordinário que eu recebo, ele não vai para um controle único do governo, ele tem um controle específico, uma contabilidade específica, que permitiu que a gente pudesse investir sem contabilizar o investimento da Companhia de Saneamento, de 2019 até 2022, 8 bilhões de reais, que permite que eu faça este ano de 2023, 3 bilhões e 500 milhões de reais de investimento. E se a gente for repetindo esse investimento, 3 bilhões por ano, nós vamos chegar em 4 anos, 12, 13, 14 bilhões de recurso próprio do governo do Estado investido em infraestrutura, em rodovias, em escolas, em unidade de saúde, em área de esporte, né, em investimentos diversos que o Estado precisa. E para vocês ter essa capacidade, só tendo boa gestão fiscal. É essa possibilidade e essa condição que permitiu a gente ter o Fundo Soberano. É o único Estado que tem Fundo Soberano. E esse Fundo Soberano, ele é capitalizado com recurso dos royalties de petróleo e da participação especial. 15% de royalties de petróleo, 15% da participação especial e 40% dos royalties de petróleo. Nós hoje temos um saldo que não é 1,2 bilhões de reais, essa apresentação é mais antiga, é 1 bilhão 376 milhões de reais, tá certo? Então, 1 bilhão 376 milhões de reais não é muito dinheiro, mas é o maior fundo que a gente tem, que teve capacidade de fazer a primeira ação de 250 milhões de reais, onde nós estamos nos associando a empresas de tecnologia para a gente criar um bom ambiente de inovação no Estado do Espírito Santo. Foi com esse recurso aí que a gente lançou a compra de debêntures de empresa com prática ESG e que vai permitir que a gente se associe a essas empresas e incentive indústrias, né, com prática ESG no Estado do Espírito Santo. É com esse recurso aí que nós vamos nos associar e comprar debêntures, adquirir debêntures de empresa de energia renovável, que é a terceira ação que nós vamos fazer. A primeira ação foi para o ambiente de inovação, onde nós estamos nos associando a empresas de inovação, para que a gente possa potencializar as empresas que estão aqui, ou as empresas que queiram vir para cá. A segunda foi
indústrias com prática e cultura ESG. A terceira que vamos lançar agora, estamos tentando lançar em parceria com o BNDES, é para a empresa que faça investimento em energia renovável. Então, uma parte dos recursos é para que a gente se associe às empresas que não seja de petróleo e gás, para nós não ficarmos na dependência de petróleo e gás, e uma parte do recurso é para a poupança intergeracional. Agora é 40%, a partir de 2025, 30%, a partir de 2026, 20%. É uma demonstração de que o Estado pode, sim, né, pensar num prazo médio, num prazo longo. O Estado não tem que vender o almoço para comprar o jantar. A gente pode ter uma visão de longo prazo, né? Essa é uma demonstração clara de que a administração pública pode ter planejamento, pode, sim, ter capacidade da gente poder gerar estabilidade e expectativa para a sociedade. Aqui, gestão moderna, fomos o primeiro estado a ter uma lei estadual do mercado de gás, né, modernizamos, né, a nossa legislação tributária, extinguindo diversas obrigações acessórias. Nós temos PPP na área de saneamento, né, Vila Velha, Serra e Cariacica, são 3 parcerias que nós fizemos com o setor privado de saneamento. Agora vamos fazer uma outra parceria com o setor privado, não sei se Ricardo Ferraz está por aqui participando deste evento. Nós vamos ter uma outra parceria agora com todos os outros municípios do estado, vamos fazer uma nova parceria do setor privado, para a gente poder atender a lei, né, de saneamento. Nós aqui na Grande Vitória, até 2027, nós já teremos todo o sistema de saneamento universalizado. Então, a região metropolitana, a partir de 27, já vai ter mais de 90% de esgoto tratado. Toda essa região, isso é bom para o turismo, bom para a saúde, bom para o meio ambiente, né? Vai ser bom para todo mundo, para a qualidade de vida dos capixabas. Nós somos o 4º estado com maior participação da indústria no PIB, vocês também têm esse conhecimento. Há alguns dados, a gente tem gerado emprego acima da média nacional, nosso percentual de desempregado é menor do que a média brasileira, que hoje é pequena. Isso tem resultado na vida das pessoas, vai ser um troféu que eu gosto de apresentar. O estado do Espírito Santo é o estado com a menor mortalidade infantil do Brasil. Isso é um troféu que a gente apresenta porque isso é resultado de gestão pública. É resultado de gestão pública e gestão privada, porque o setor privado atua também na área de saúde. A segunda maior longevidade. Viu, Levi, Galipo, quiserem morar aqui, vão viver mais tempo do que nos estados que vocês estão morando, tá certo? E temos a maior segurança alimentar do Brasil, é o estado do Espírito Santo. Estamos aqui, secretário Vitor, entre as melhores educação do Brasil, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, estamos sempre ali pontuando entre os melhores. E nós abrimos de 2019 até 2022 100 escolas em tempo integral. Vamos abrir mais 100 de 2023 até 2026. Nós já abrimos este ano 24, Vitor? 24, e agora anunciamos mais 28 para o ano que vem. 28 escolas, estamos presentes em todos os municípios do estado, em alguns municípios com 3, 4 escolas já em tempo integral, e já temos a metade das nossas escolas, que é o que o Plano Nacional de Educação nos impõe, né, com educação em tempo integral. Chegaremos, então, a 2026, a mais de 200 escolas, né, com educação em tempo integral. Acho que é isso. Maior, já falei da segurança alimentar, e temos desafios ainda enormes, desafios da segurança pública, ainda é um desafio grande, mas eu me lembro bem, falo sempre para você, porque a gente vai repetindo, vocês vão gravando. Em 2011, quando eu assumi o governo pela primeira vez, o estado era o segundo mais violento do Brasil, né? Nós perdíamos para Alagoas, que era o mais violento quando a gente fala de homicídios. Hoje nós somos o 14º, 15º. Nós tínhamos no estado do Espírito Santo, naquela época, 2.000 homicídios por ano. Hoje nós temos 1.000 homicídios por ano. Então ainda vivemos uma guerra em algumas regiões do estado, um confronto permanente, mas o resultado está aparecendo ano a ano, né? Estamos trabalhando muito para que esse ano a gente feche o ano com menos de 1.000 homicídios no ano de 2023. Então
Esse é um desafio que a gente tem ainda, mas o programa Estado Presente é um programa que tem produzido resultados. Nós montamos um cerco inteligente, né, com câmaras inteligentes espalhadas em todo o Estado, uma plataforma de inteligência artificial, né, e agora estamos contratando leitura facial, que vai ser incorporada. A gente consegue identificar a placa de carro, característica de carro, e a partir daqui a algum tempo, também identificar as pessoas por leitura facial. Isso ajudará, já está ajudando muito a identificar carros usados por grupos criminosos, identificarmos movimento de pessoas, né, que a gente precisa investigar. Carro furtado, mais de 600 veículos já foram recuperados usando o cerco inteligente, e o investimento em tecnologia na área de segurança pública é fundamental para nós. A modernização da infraestrutura, o Porto de Vitória foi concedido, e estamos numa expectativa positiva. O Porto de Barra do Riacho, que está em obra, né, a Imetame faz um bom investimento lá. Temos o Porto de Ubu, que a Samarco está retornando. O Porto Central, que estamos na expectativa positiva da obra começar também em pouco tempo. O nosso aeroporto hoje virou uma boa referência, né? Inauguramos o aeroporto de Linhares, agora em dezembro começa, né, a aviação comercial a atuar de Belo Horizonte até Linhares, a primeira linha comercial do interior do nosso estado. O aeroporto de Cachoeira, a gente vai publicar o edital agora, ainda este ano, para a gente poder fazer a reformulação. Roberto Carlos disse que vai fazer o primeiro voo de inauguração, né, do aeroporto de Cachoeira do Itapemirim. Estamos rezando muito para a saúde dele, tá certo? Né, para a gente poder, né, ter Roberto aqui inaugurando esse aeroporto. Algumas obras que a gente está fazendo, né, Rodovia das Paneleiras, Complexo Viário de Carapina, Caminhos do Campo, são obras do interior do estado, expansão da terceira ponte, Ciclovia da Vida. Pergunto sempre nos encontros que eu vou, quem já usou a Ciclovia da Vida? Quem já usou a Ciclovia da Vida aqui? Muito bem, quem já usou, parabéns. Quem não usou, por favor, né, gente? Vamos fazer atividade física, né? Ficou um sucesso desde setembro do ano passado, que nós não temos mais uma pessoa tirando a própria vida neste local, tá certo? Então, uma vitória da vida, preservando a vida na hora do desespero das pessoas. Construção do Hospital de Cariacica, de Cachoeiro do Itapemirim, do Aquidauã, lá do Elefante Branco, construção do Complexo Hospitalar do Norte do Estado, está em obra. Então, estamos aí com investimento forte na área de saúde. E os desafios que nós temos agora, né, para frente. O que a gente precisa nesse Estado para frente? Esse Estado tem que ser um Estado... como nós não somos um grande centro consumidor, Leonardo, e não seremos um grande centro consumidor, porque a população não vai crescer muito, nós temos 4 milhões de habitantes, então o Estado tem que ser eficiente, o Estado tem que ser a porta de saída do produto do Brasil para o mundo e a porta de entrada de produtos do mundo para o Brasil. Então, para isso, a gente tem que ser eficiente na logística, na formação de mão de obra, né? E a gente tem que ser um Estado com qualidade de vida. Nós temos que focar em qualidade de vida, por isso e para isso que ter bom serviço público é fundamental para nós, para as pessoas tomarem a decisão de morarem aqui, de trabalharem aqui, de passearem aqui, de fazerem turismo aqui, né, para a gente poder aumentar o consumo interno, porque a reforma tributária vai exigir isso, porque agora a cobrança do tributo é no destino. Então, como nós não somos um grande centro consumidor, a gente tem que ser referência em qualidade de vida, em competência, em eficiência. Nós não seremos referência em tamanho, nós temos que ser referência em qualidade e eficiência. É isso que a gente tem que buscar permanentemente. Por isso que a gente tem o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Agora vamos a Dubai. Eu presido o consórcio dos governadores pelo clima. Então vamos a Dubai, vamos lançar lá em Dubai para consulta pública o nosso plano de neutralidade de carbono. Começamos agora a fazer nosso plano de adaptação às mudanças climáticas. Nós temos aqui diversas ações que estão inseridas nesse contexto de prepararmos o Estado para que o Estado seja também
receptor, tem um bom ambiente para a gente receber investimento da economia verde, porque além da gente preservar o planeta, que é a nossa obrigação, nós também podemos aproveitar, tirar proveito dessa janela de oportunidade que o Brasil tem. E então é isso, assim, a gente tem caminhos, né, os caminhos do desafio das mudanças climáticas, de preservação e ao mesmo tempo da gente poder aproveitar economicamente a proteção da biodiversidade. E o desafio nosso, do Brasil e do Estado do Espírito Santo, que é combate à pobreza, que é a redução da pobreza. Nós temos um Brasil ainda muito desigual, um Estado muito desigual. As oportunidades, elas não são as mesmas para as pessoas, né? A gente precisa de compreender que tem gente que nasce num ambiente de oportunidade e tem gente que nasce num ambiente sem oportunidade. Cabe à administração pública e à sociedade responsável, livre e responsável, como foi aqui a abertura, ajudar as pessoas também que não têm o mesmo nível de oportunidade, ter a capacidade de alcançar as pessoas que têm o mesmo nível de oportunidade. Então, esse aí ainda é um desafio presente para todos nós. Então, o Espírito Santo é referência na economia, na educação, no equilíbrio fiscal. O Espírito Santo será referência em sustentabilidade, no turismo e na inovação. Esse é o caminho que nós perseguimos permanentemente na administração pública. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Renato. É sempre muito bom ouvi-lo e ficou claro que nós temos uma bela jornada pela frente. E nesse sentido, que eu gostaria de começar com a primeira pergunta, na sua visão, qual o papel de iniciativas como o Instituto Líderes do Amanhã e o próprio Espírito Santo em Ação nesse desafio de formação de liderança para esse nosso Estado? Bem, o que vocês fazem, o Instituto Líderes do Amanhã, é muito eficiente, competente. Eu já participo aqui todos os anos com vocês, já tive lá também uma reunião mais pessoal, assim, de falar um pouco da minha história de vida. Então, vocês têm um nível de formação muito, muito grande. Então, esse é o caminho da sociedade está participando ativamente, sugerindo, contribuindo. Ontem eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o movimento empresarial Espírito Santo em Ação, falando da participação desde essa reconstrução do Estado, das suas instituições públicas, né, até a contribuição que o movimento dá na área da educação, a parceria que faz com a Secretaria de Educação do Governo do Estado, e a formação de pessoas, né, formar pessoas com conhecimento, com responsabilidade, é um papel que vocês estão exercendo. O que eu só considero, o que eu agrego, não só o que eu agrego, é que a gente tem que ter sensibilidade com a realidade do nosso país e do nosso Estado. Isso para nós é muito importante, porque cada vez que você conquista mais liberdade, mais responsabilidade você tem, né? Então, mais liberdade, mais responsabilidade. Mais oportunidade num mundo desigual como o nosso também, mais sensibilidade, para a gente poder não deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar ninguém para trás. Então, se a gente estiver junto nisso, não deixando ninguém, né, sem as necessidades básicas que lhe dá o prazer, né, como o Gabriel apresentou aqui no início, de atender às suas necessidades, eu tenho certeza que esse Estado, ninguém segura esse Estado. Se esse Estado não errar na política, não errar nas suas instituições, não errar na condução das suas instituições, a gente continuar vigilante, saber escolher bem na hora da eleição, né, de todos os cargos, de todos os mandatos, mas especialmente, sem querer puxar para a minha realidade, escolher bem governador, governadora, para a gente não ter nenhum risco da gente retroceder, dar passo atrás nesse Estado. Com esse nível de participação que a gente tem aqui, pode ter certeza que o nosso Estado já é referência hoje em diversas políticas públicas, como eu apresentei parte aqui. Esse Estado vai ser referência em todas as áreas, não tem nenhuma dúvida disso, desde que a gente continue trabalhando juntos. Muito bom, muito bom. Fica muito claro, tanto na sua apresentação quanto na sua fala agora, governador, esse movimento, né, essa jornada. E é nesse sentido a pergunta, na sua visão, como podemos continuar atraindo investimento, mas não só atrair investimento, e ao mesmo tempo manter esse desempenho econômico que nós temos positivo?
Bem, nós não somos uma ilha, dependemos do Brasil. Está aqui duas figuras importantíssimas da economia brasileira, que sabem muito mais do que eu, tá certo? Assim, mas nós dependemos do Brasil. O Brasil tem que achar o seu caminho. Assim, o Espírito Santo achou o caminho nosso aqui, mas nós sofremos, né, a influência daquilo que é feito no país. Então, assim, ter bons... se a gente acertar na política brasileira, né, ontem votou a reforma tributária, como eu disse, não é a melhor dos mundos, mas é melhor do que nós temos hoje. A comparação é injusta, eu falei aqui para o Joaquim Levy e para o Gabriel Galípolo, mas é melhor ter votado do que não ter votado. Então, o Brasil precisa achar seu caminho. Nós aqui achamos um caminho, que é um caminho que permite a gente ter estabilidade política, né, ter boas relações entre as instituições públicas, ter boa relação com a sociedade. Veja que nós passamos, o ano passado, a eleição mais difícil da história recente desse país, né? Passamos, né, saímos com um resultado, na minha avaliação, que era o que a gente estava apresentando para a sociedade. Então, essa capacidade de diálogo. O Espírito Santo não pode entrar numa disputa, não pode optar por aqueles que querem incentivar um contra os outros. Nós contra eles, eles contra nós não podemos entrar nisso. Quem quiser governar esse Estado, quem quiser governar uma cidade, um município, mas especialmente um Estado, precisa de compreender que tem que ter amplitude de diálogo, né? Não pode dialogar só com os seus, né? O grande desafio da vida é você saber conversar e dialogar com quem você não conhece. Que você chega no local, você logo procura os seus ali para se sentir seguro. Mas o desafio é você conversar com quem você não conhece, né? Para você aprender mais. Então, o grande desafio da vida é esse. E um governante não pode, né, se limitar a conversar só com os seus e a governar só para os seus e viver de enfrentamento. Nós temos que ter governantes que agreguem, que dialoguem, que compreendam as diferenças. Então, se o Espírito Santo continuar nesse caminho, tá certo? Eu tenho certeza que nós vamos continuar sendo essa referência que a gente tanto busca. E o desafio nosso é grande. Nós já passamos o desafio do fim do Fundap, nós passamos pandemia, nós passamos, né, discussão de royalties de petróleo. O Estado tem desafios enormes. E agora temos um outro desafio que é a gente adaptar e preparar esse Estado para um novo sistema tributário, tá certo? Sem incentivos fiscais, né, que a gente usou os incentivos bem aqui, a gente usa os incentivos bem aqui no Estado do Espírito Santo. Então, sem incentivos fiscais. Então, como esse Estado vai se colocar no Brasil e no mundo do tamanho que nós temos? Nós não somos o maior, nós não somos os maiores, nós temos que ser os melhores. Nós temos que fazer bem, não é isso? Se tiver que fazer, faça bem feito. Então, foi isso que o Gustavo falou aqui no início. Tem que fazer, vamos fazer bem feito. Então, a gente tem que governar esse Estado, temos que morar nesse Estado, temos que viver, ganhar dinheiro nesse Estado. Vamos fazer bem feito para esse Estado ser referência pelo tamanho que nós temos. Muito bom, governador. Explorando um desses pontos, você trouxe na sua apresentação um momento sobre economia verde. E a pergunta é nesse sentido, né? Como que nós, no Espírito Santo, podemos ser cada vez mais atrair esse tipo de empresa? Você enxerga a possibilidade de, no futuro próximo, nós, inclusive, sermos um polo nesse tipo de tecnologia verde? Sim, enxergo. O Estado tem todas as condições para isso. Temos localização, temos linhas de transmissão de energia, tá certo? Temos gasodutos, nós temos toda a infraestrutura, localização, temos água, temos porto. Então, se você quiser exportar hidrogênio, pode exportar, né? Se quiser produzir para que a Arcelor, para que a Vale consuma para poder mudar a sua matriz de produção, nós temos compradores para essa energia. Então, nosso perfil de emissão se assemelha a perfil de emissão de país industrializado. O Brasil tem um perfil de emissão pelo uso da terra. Nós não temos esse perfil aqui. Nossa maior emissão aqui é da indústria. Então, assim, nós temos toda uma possibilidade, e estamos trabalhando já isso,
já temos memorandos assinados com empresas, né, para poder debater e discutir hidrogênio verde. Temos um protocolo assinado com a ArcelorMittal, temos a Vale, que está lançando diversas iniciativas. Agora, dia 12 de dezembro, vai inaugurar a primeira fábrica de briquetes, né, da Vale, que é uma produção com menor emissão de carbono. Então, nós temos todas as condições. Agora, para isso, assim, ninguém tem as condições se não estiver preparado. A gente tem que estar preparado. Legislação, nós temos o programa de geração de energia renovável, nós temos que nos articular com empresas, né? A gente precisa de ter atitude, tá? Mas temos todas as condições para que a gente possa virar um polo de produção de energia renovável. Temos a possibilidade de energia eólica offshore, diversas empresas já mapearam o mar capixaba para a produção de energia eólica, depende de regulamentação, naturalmente, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 3 grandes tarefas para cumprir nessa área, que é mercado de carbono, regulamentação de hidrogênio verde, regulamentação de eólica offshore. Estamos acompanhando todos esses projetos no Congresso Nacional, mas nós temos toda essa condição da gente, de fato, atrair para cá ou incentivarmos que as empresas aqui possam passar a produzir cada vez mais energia renovável. Diversas iniciativas já acontecem. Na energia solar, por exemplo, a EDP tem investido, a Santa Maria tem investido, né, os particulares têm investido, a compra de energia renovável por empresas, por cooperativas, já é uma realidade no estado do Espírito Santo, mas nós podemos ir muito além de produzir energia para mudar nosso perfil de industrialização, nós podemos ser exportador de energia também. Muito bom, Renato. Caminhando para os nossos últimos 8 minutos, e mudando um pouco já mais para o seu perfil, sua capacidade de liderar ela é muito elogiada. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber como você equilibra essa abertura para o diálogo com tomadas de decisões eficazes em um cargo tão importante. Saber decidir na hora certa. Toda decisão política decidida antes da hora está errada e depois da hora está errada. Então, usar o tempo, como na luta, né? Usar o tempo a força do adversário favoravelmente a você é um caminho. Então, na vida pública, a gente tem que saber a hora de decidir, tá certo? E ter capacidade de conversar, assim. Governar não é um ato que você faz conversando só com seus amigos próximos. Governar é um ato de você conviver, né, com pessoas que você não tem convivência no dia a dia, mas que você agrega em torno de interesses comuns, né? Então, isso é na hora da composição eleitoral, né? Todas as eleições que eu participei como governador, as que eu perdi, as que eu ganhei, eu sempre fiz grandes alianças, amplas alianças. Sou de um partido, ou do mesmo partido, desde que eu disputo a eleição, sou do Partido Socialista Brasileiro, né? E vocês sabem disso, vocês já votaram em mim, muitos de vocês já votaram em mim para governador, para senador, para deputado federal, sabe o meu comportamento. Então, eu aprendi isso com a minha família, né? A minha família soube conviver numa família muito grande. Eu falava isso num depoimento que eu dei para o Rafael, para o Movimento Empresarial, Nailson, ontem, né? Como é que você consegue dialogar? Assim, porque eu nasci numa família que tinha mais 7 irmãos. Na minha casa morava uma outra família que tinha mais 4 filhos. Então, tudo na mesma casa. Ou a gente dialogava, ou senão não tinha espaço para ninguém. Então, a gente tinha que conversar ali. Então, acho que é a formação, né, que permite que a gente possa ser paciente, resiliente, sabendo tomar a decisão na hora certa e tendo um objetivo claro. Eu não tenho outro objetivo na vida pública a não ser realizar as coisas que eu estou realizando. Não tem outro objetivo. Eu gosto de fazer, eu gosto de acordar, trabalhar, produzir, entregar uma obra, entregar um programa. É isso que eu gosto de fazer, tá certo? Isso dá ânimo para a gente poder dialogar e conviver com quem você não tem tanta identidade. Muito bom, excelente. Governador, aproveitando que o nosso público aqui, nós estamos com um público nacional, e considerando os sucessos de gestão do Espírito Santo, que lições ou práticas bem-sucedidas nós como Estado, nós como Espírito Santo, podemos compartilhar, podemos exportar para os demais? Eu acho que é fazer o simples. Fazer o simples, sim. O governo do Estado não emite títulos, né? Então eu não posso financiar minha dívida, né, antecipando um recebível. Então eu preciso
eu preciso gastar aquilo que eu tenho. E gosto sempre de ter uma reserva. Nessa campanha eleitoral foi engraçado, que meus adversários me acusaram de ter muito dinheiro em caixa, né? Então, é a primeira vez que eu vi. Eu falei isso no Líderes passado. Foi logo depois da eleição, né? Está tudo quente aqui, o processo eleitoral ainda. E eu fui acusado de ter muito dinheiro em caixa, né? E tanta gente precisando de tanta coisa. Então, assim, é bom você ter sempre uma reserva. É bom ter sempre uma reserva. É bom você ter responsabilidade fiscal, né? Porque a responsabilidade fiscal permite que a gente faça esse nível de investimento que a gente faz. O Espírito Santo é o segundo estado com melhor infraestrutura do Brasil. Esse tamanhozinho de estado aqui, tá certo? 46 mil quilômetros quadrados. Esse estado é um estado que é o primeiro ou segundo em termos percentuais de investimento. É o estado do Espírito Santo. Então, permite que eu faça investimento, permite que eu tenha um programa de transferência de renda, que é o Bolsa Capixaba, permite que a gente possa fazer um programa de qualificar, com 500 mil, 600 mil pessoas formando por ano, que a gente abra escola em tempo integral, permite que a gente pode fazer tantos programas importantes na área social. Isso resolve todos os problemas? Não, mas sim, se você não parar de trabalhar, de fazer as coisas certas, com equilíbrio, né, com as contas públicas equilibradas, com capacidade de diálogo, sem ficar acordando e perguntando com quem que eu vou brigar hoje, tá certo? Tem gente que acorda e fala, eu vou brigar com quem hoje, tá certo? Eu acordo e falo assim, com quem eu vou fazer as pazes hoje? Então, assim, quem governa tem que ter essa capacidade de diálogo, porque a polarização, ela às vezes é muito boa para quem vai disputar um cargo proporcional. Quero ser deputado, sai xingando. Aqui no estado é isso. Tem deputado federal que vivia de xingar os outros e se elegeu deputado federal, tá certo? Então, às vezes dá certo. Ocupa uma cadeira lá que para nós não serve para nada, mas ocupa uma cadeira, tá certo? Que poderia ser muito bem utilizada por alguém com capacidade de se articular. Mas nós que estamos, né, no governo, fazendo o simples, fazendo o que tem que ser feito, é isso que a gente pode exportar, fazer o que deve ser feito, né, para a gente poder ter um estado que seja referência como é o Espírito Santo. Muito bom, Renato. Nós estamos entrando nos últimos minutos e eu gostaria de finalizar com a seguinte pergunta. Ao término dos seus 8 anos de gestão à frente do Estado, qual o legado você gostaria de destacar como sendo o mais significativo para o nosso Estado? Eu quero, assim, melhorar a vida das pessoas. Como é que eu melhoro a vida das pessoas? Eu gerando oportunidade para as pessoas. Então, quando eu disse ali, aquele troféu ali, é um estado com menor mortalidade infantil do Brasil, né? É aquilo que eu desejo, né? E melhorando cada vez mais, né? A gente melhorar naqueles serviços que são essenciais, tá certo? Em termos de educação, em termos de saúde, né? De habitação popular. Então, o meu legado que eu quero deixar, nesse tempo, eu governo o Estado pela terceira vez, já falei para vocês também em outros momentos, assim, nunca tive, lá quando eu comecei na política, não tinha interesse em ser político, não tinha projeto, eu não estava na universidade pensando em ser candidato a alguma coisa, estava na universidade estudando engenharia florestal para ser um extensionista, um pesquisador, para trabalhar em algum local, né? Então esse era o meu desejo, mas a minha militância, meu envolvimento com a comunidade fez as pessoas me chamarem para a política. Eu não tinha esse desejo, isso virou a minha vida, né? Aí passei a exercer cargos públicos e já me identificava, não sabia que eu podia ser candidato, mas já me identificava com o trabalho. Então, assim, quem faz um trabalho desse, assim, que tem uma missão, tem o desejo de chegar a cada mandato com um Estado melhor. Como eu governo pela terceira vez, sem ter tido nenhum projeto de governar o Estado, quem governa pela terceira vez, o que deseja é chegar ao fim do mandato e ser respeitado pelas pessoas, né? Eu poder circular no meio das pessoas e as pessoas me respeitarem, né? Como ex-governador, como alguém que já fez alguma tarefa. Eu tenho plena convicção, assim, nesse Estado, em termos de investimento em infraestrutura,
tem ninguém nessas décadas mais recentes que tenha feito o que a gente está fazendo. Eu gosto de trabalhar, gosto de produzir, gosto de realizar, acompanho o que eu estou fazendo no governo. Então, vocês sabem, onde vocês passam, vocês tropeçam numa obra, né, que a gente está fazendo. Por onde vocês vão, vocês têm investimento do governo, no governo do Estado. Não dou conta de inaugurar tudo, de visitar todas as obras. Então, isso é um acúmulo que vai ficando como legado. E se a gente vai com isso, melhorando a vida das pessoas reconhecendo isso, é tudo que a gente deseja, de poder, depois de acabar o mandato, poder circular com tranquilidade no meio da população que nós representamos. Renato, foi um prazer e uma honra estar ao seu lado aqui nesse painel. Obrigado. Eu gostaria de lhe agradecer em nome do Instituto Líderes do Amanhã, em nome do Espírito Santo em Ação, a sua cordialidade, a sua transparência. Meu muito obrigado.